Olá, meu nome é Patrícia Henrique, sou aluna da Faculdade ACES, do curso de Direito, da disciplina de Direito Internacional Público, do professor Dr. Emerson de Assis. Hoje eu trago para vocês um estudo sobre a norma ius cogens. A norma ius cogens é uma norma de direito internacional imperativa, ou seja, ela só pode ser revogada por outra norma da mesma espécie, ou seja, uma norma ius cogens só pode ser revogada por outra norma ius cogens. As normas ius cogens, elas devem obrigatoriamente ser seguidas pelos tratados internacionais. Ou seja, um tratado que afronta uma norma ius cogens será nulo de pleno direito. Vamos a um exemplo para ficar mais claro o estudo. A vedação ao tráfico de escravos é uma norma ius cogens. Aí imagine que um tratado regulamenta essa norma, dizendo que é possível o tráfico de escravos. Ele está indo contra uma norma ius cogens, portanto, será nulo de pleno direito. As normas ius cogens, elas vêm para limitar a vontade dos estados que entram num tratado internacional. Nós sabemos que aos tratados é aplicado o princípio do pacta sunt servanda, onde o que está escrito, o que está determinado no contrato deve ser cumprido, deve ser seguido. E a norma ius cogens, ela vem justamente para limitar a vontade desses estados. Portanto, se uma norma ius cogens se um tratado vai contra uma norma ius cogens, ele será nulo de pleno direito. O conceito ius cogens surgiu no âmbito internacional através da Convenção de Viena, mas por ter base nessa convenção, termina que ficou muito limitado a isto. Só que, com os pareceres da Corte Americana, tiveram sua abrangência maior, pegando ações, atos, violações estatais, principalmente quando está englobado com direitos humanos, para que tenha essa interferência. E um exemplo de início reconhecido é a Declaração de Direitos Humanos, na ONU, de 1948. Apesar que não seja um tratado, tem a obrigatoriedade material. Boa noite, meu nome é Luan. Eu vou apresentar o tópico do nosso trabalho, que aborda quais são os crimes ius cogens e abordar sobre suas características. De proêmio, antes de explicar quais são os crimes e suas características, vale a pena explicar o que é a norma ius cogens. Bem, a teoria do ius cogens veio para limitar a autonomia da vontade dos entes soberanos na esfera internacional, na missão de assegurar a ordem pública no cenário mundial. Podemos dizer, inclusive, que o sinônimo de ius cogens seria o termo ordem pública. Como toda norma jurídica, ela é obrigatória, mas nem todas são imperativas, como no caso da norma ius cogens. O que diferencia a norma ius cogens das demais normas jurídicas é exatamente esse aspecto, que é a impossibilidade de derrogação pela vontade das partes, que é onde se encontra uma de suas principais características, que seria a sua inderrogabilidade. A Convenção de Viena de 1969 foi quem passou a reconhecer a existência do ius cogens, mas não especificou o seu conteúdo. Ela apenas sugeriu que suas normas fossem análogas às de ordem pública em direito internacional. O ius cogens veio como uma nova fonte autônoma do direito internacional acerca dos tratados, costumes e princípios gerais do direito. Agora, passando para o ponto principal do nosso tópico, considera-se como normas ius cogens a proibição de tortura, desaparecimento forçado, escravidão, execução extrajudicial, genocídio e os crimes humanitários. Sendo assim, é importante a gente perceber que entre todos os crimes ius cogens, eles mantêm uma certa ligação com o tema dos direitos humanos, que seria o impedimento da escravatura, da pirataria, do genocídio, da discriminação racial, a garantia da paz, a segurança e a justiça internacional, entre outras coisas também. Bem, concluindo o tópico, dá para perceber uma característica bastante clara da relação entre a norma ius cogens e as normas de proteção dos direitos humanos. Por isso, os crimes que ferem os direitos humanos ou a ordem pública são assegurados internacionalmente sem a possibilidade de derrogação.
fontes do DIP possuem rol exemplificativo. E a jus cogens não se trata de uma fonte pura e simples, mas sim de uma qualificadora que pode estar presente tanto nas normas quanto nas fontes, e aí vão ser levadas em nível de superioridade diante das demais. Isso não implica dizer que há uma hierarquia entre as fontes, tendo em vista que não existe hierarquia entre as fontes no direito internacional público, mas existe a hierarquia entre as normas, e no caso das fontes não vai se tratar de uma exceção a essa inexistência de hierarquia. Só deve ser levada em consideração essa função especial, que é qualificar a fonte que tem o seu conteúdo, certo? E quanto à derrogação, não é permitida a derrogação e os estados não precisam consentir. Ela impõe obrigações erga omnes sem o consentimento dos estados, são inderrogáveis pelos estados e não é permitida a sua derrogação em nenhum momento e só pode ser modificada por uma norma da mesma natureza. Então, se um tratado quiser negociar ou apresente conteúdos que violem o conteúdo de uma norma jus cogens, vai ser nulo. Tópico ius cogens e as decisões judiciais, nós traremos algumas considerações da jurisprudência da Corte Internacional de Justiça, a CIJ, a respeito das normas ius cogens no julgamento de mérito no caso do Estreito de Corfu. A disputa na CIJ, ela se originou de 2 incidentes marítimos envolvendo navios de guerra britânicos no Estreito de Corfu e em águas territoriais albanesas. Em um deles, uma explosão de minas submarinas acionadas pela passagem de 2 destroyers do Reino Unido levou à morte de 44 membros da tripulação britânica, além de graves danos materiais aos navios. Ulteriormente, a Albânia alegou ser o incidente fruto da demanda irregular, da entrada irregular sem aviso prévio ou autorização dos navios britânicos em seu território. No julgamento do mérito da disputa, a Corte concluiu que as embarcações estavam exercendo o direito de passagem inocente, considerando a relevância do Estreito de Corfu como um estreito internacional. Portanto, deliberou a favor da demanda britânica de que a Albânia seria responsável pelas explosões das minas submarinas e pelos danos e óbitos decorrentes. As razões de decidir, no caso do Estreito de Corfu, citadas até hoje, serviram de base para a jurisprudência da Corte em diversos temas e para o desenvolvimento do direito internacional. No caso Corfu, afirma-se que as obrigações de ius cogens são fundadas sobre princípios gerais e bem assentados, como o princípio da liberdade das comunicações marítimas e a obrigação que incumbe a todo Estado não permitir a utilização de seu território para a realização de atos contrários aos direitos de outros estados.